Então eu vou começar. E por que eu coloquei essa música aqui, né? Em homenagem ao meu marido. Relacionamento de casal hoje, né? A gente tem que dar um pouquinho, né? E às vezes eu esqueço que eu tenho que dar um pouquinho. Falando em relacionamento de casal, que é algo que a gente tem que construir, né? O tempo todo, construir dia por dia, né? Não é uma coisa que a gente apaixona a casa e vive até o fim da vida felizes para sempre, né? Então eu quero aqui fazer uma coisa um pouco diferente nesse início, justamente porque a gente está falando de relacionamento de casal, e eu vou falar algumas coisas que talvez não caiba tudo hoje, mas que com certeza, né, se não couber a gente fala na próxima, mas que é com relação à gratidão pelo meu marido, porque ele está comigo, gratidão pela minha sogra, pelo meu sogro e pelos ancestrais do meu marido, que a partir deles que eu pude ter o meu marido, e com o meu marido eu pude ter o meu filho. Então a gente tem que sempre agradecer pela vida que a gente tem e olhar para o que veio antes, né? Porque a gente não chegou aqui do nada, né? A gente não foi, brotou ali no meio do terreno. A gente veio de uma família, veio de algo que foi construído, né, ao longo, né, dos séculos aí, né, dos milhões de anos. E eu também quero fazer um agradecimento especial, e vai parecer estranho talvez para alguns de vocês, que assim, eu quero agradecer ao meu primeiro marido, porque quando a gente se separou, né, a partir do momento que ele saiu do casamento, permitiu que o Marcos entrasse. Porque quando a gente fala, que a gente chama de ex-marido, né, então a gente diz na constelação, né, na sistêmica, que não é ex, é o marido anterior, né? Então o meu primeiro marido, quando ele saiu do casamento, ele deu a possibilidade de o Marcos entrar, e só porque ele saiu, eu pude ter o meu filho também. Então, assim, a gente tem que sempre olhar para o que passou, e em vez de a gente olhar para o ex-marido, a ex-mulher, e ficar olhando para as mágoas e coisas que podem ter acontecido no passado, a gente olha para o que veio de bom, que é a boa separação, a gente olhar para o que veio daquilo, né? O que aquele movimento da separação trouxe para a gente de benefício, de coisa boa, de olhar para frente, né? Que é olhar para a vida, que é como ela cresce, como ela evolui. No dia a dia a gente não percebe, né, quão magnífica é a relação de casal. E por que ela é tão maravilhosa, né? Porque a partir da relação de casal é que a vida continua. Só a partir de uma relação de casal, né, por exemplo, num ato sexual, né, na relação de casal, é que é possível passar a vida adiante. Claro que hoje tem as inseminações artificiais e tudo mais, mas se não tiver um óvulo e um espermatozoide, a vida não vai para frente, assim como se não tiver uma planta que derrubou uma semente, também não vai. Ou se alguém pegou lá uma semente e gerou um clone dela para plantar depois. Mas enfim, sempre a partir de uma união, né? De uma semente que vai lá e gera uma vida. Então o relacionamento de casal é um dos mais lindos, né? Então quando você pensa no sexo, por exemplo, né, a forma de a gente olhar é sempre mais de um lado pejorativo ou negativo, ou às vezes, né, exposto de uma forma negativa, mas é praticamente assim, né? É chegar ao divino, né? Então você estar com alguém no ato sexual e na vida de casal, você está mais perto do divino, que é o quê? Né? Um religioso, né? Não estamos falando de religiosidade, mas sim, é uma religação, né? Uma religião no sentido de se reconectar com a essência, com a vida e passar a vida adiante, né? E então ele tem essa coisa que é um pouco, né, mais especial dos relacionamentos. Só que aí entra o outro lado, né? Apesar de ela ser uma das mais incríveis, né, e lindas,
ela é uma das mais difíceis, né? A gente já falou lá do equilíbrio, lembra? Das 3 ordens, né? Pertencimento, ordem e equilíbrio. Então, o pertencimento, você pertence a uma família, a ordem é quem chegou primeiro, tanto os pais, né, os avós, depois você, depois os filhos, os irmãos, né, então a gente está falando de ordem, e o equilíbrio, que é aquilo que a gente falou, que é a troca entre amigos, entre pessoas, né, que chegam juntas numa relação. Então, se eu conheço alguém, chegamos juntos naquela relação, então é o equilíbrio. E essas pessoas que estão chegando juntas, né, e que têm um equilíbrio, elas passam uma pela vida das outras, né, e às vezes saem, às vezes se perduram como amigos ou como colegas de trabalho, e no casamento é uma relação muito mais junto, muito mais, né, intensa. Quando a gente fala em relacionamento de casal, é um relacionamento muito mais íntimo e muito mais complexo, né? Ele tem uma complexidade muito grande. Quando a gente conhece alguém, né, então o que acontece? É aquele amor, né? Então você olha assim e fala, nossa, como eu gosto dessa pessoa, ela parece tanto comigo, a gente se dá tão bem, né? A gente tem tantas coisas em comum, né? Assim que a gente fala, a gente olha para aquilo que está em comum. Então, nossa, a gente conversa as mesmas coisas, gosta das mesmas coisas, né? Ou então às vezes não gosta de uma coisinha, mas a maioria a gente gosta, né? A maioria a gente se dá bem. Eu gosto de música, outro gosta de música, eu gosto de futebol, outro também gosta, né? E aí acontece aquela conexão e aquilo que a gente chama lá do amor à primeira vista, né? Que é assim, apaixonou, porque a pessoa é tudo o que eu esperava, né? Era tudo que eu queria, era esse homem na minha vida, ou, né, essa mulher na minha vida. Então, assim, a gente encontra aquele parceiro e fica procurando pessoas compatíveis, né? Que tenham aquela similaridade com a gente. E a gente vai indo e vai aquele primeira vista, né? O amor maravilhoso, que tudo é flor, né? Tudo é rosa. Então, a gente olha e apaixona. E aí a gente começa a viver aquele amor, que é um amor intenso, porque é cheio das novidades, né? A gente gosta das novidades, e aí aquela pessoa satisfaz os desejos da gente, um satisfaz os desejos do outro, né? E à medida que o relacionamento vai evoluindo, essa intimidade vai crescendo, né? Então, assim, no começo você não vai lá escovar o dente na frente do namorado ou do marido, se acabou de casar, enfim, você não faz algumas coisas na frente, e aí você está sempre maquiada, ou está sempre bonita, ou sempre com uma roupinha bem arrumadinha, né? E coisas assim, que a gente tem aqueles cuidados, né? Só que conforme a relação vai passando, a gente vai criando intimidade, e isso faz crescer o casamento, crescer a relação. Então, quanto maior a intimidade, maior cresce, né? Só que aí o que acontece? Quando cresce a intimidade, a gente passa a ficar mais à vontade para mostrar o que a gente chama das nossas sombras, né? Porque a gente tem as luzes e tem as sombras, que é aquilo que a gente não conta muito, não quer muito que o outro veja, ou então não conta, mas o outro, né, vai percebendo. Por quê? Porque é assim, né? O ser humano, ele é diferente, cada um tem seus luzes e sombras, para não falar defeitos e virtudes, né? Mas assim, não são defeitos, são situações que não são assim que a gente queira às vezes mostrar. Então, conforme vai passando e quanto mais intimidade tem um casal, mais essas sombras vão aparecendo na relação. E aí começa a ficar aquele desalinho, né? Que aí falava, não sei não, tô achando que fiz uma boa escolha. Aí começa a coisa a complicar, né? E aí a gente tem um termo que o Bert usa, que é o amor à segunda vista, né? Que o amor à primeira vista é assim, né? Eu te amo, você é a minha metade, a minha cara metade, né? Você é tudo para mim. E o amor à segunda vista é aquele que você fala, né? Eu me amo, eu te amo e amo tudo aquilo que nos conduz. Porque o mais rico da relacionamento de casal é justamente que vou até pegar o bonequinho aqui. Então assim, ó, a gente chega, tá um olhando para o outro, né?
E aí fica lá, meu amor lindinho, tal, feliz da vida. E aí vai criando aquele relacionamento, aí eles vão, né, começando a se conhecer melhor e começando a criar, né, a família e ter os interesses em construir, né, a vida. E aí eles fazem o quê? Olham os dois para frente, né? Para frente quer dizer para um objetivo em comum. Então, assim, seguem juntos na vida, né? Então, quando eles seguem juntos na vida, eles estão numa relação maior, mais ampla, que aí tem que olhar para as virtudes, para os defeitos, trabalhar isso a cada dia, porque tem um movimento de vida que é em comum, e eles estão caminhando juntos. Então, eu só quis mostrar assim, né? Então é virar e caminhar juntos, tá? Então por isso que a gente diz, eu te amo, né? Eu me amo e amo tudo aquilo que nos conduz, porque a gente entende que algo maior, que tem uma força, né, dentro daquele sistema, que está levando aquele casal para algo mais. Então eles vão decidir se vão construir uma casa, se vão ter filhos, se vão seguir na vida, né, começam a procurar um trabalho que sustente aquela família. Então, assim, os pensamentos começam a mudar. A gente começa a olhar para um objetivo em comum, né? Então, isso que é a relação de casal que vai para frente, né? Então, tudo bem até aqui, certo? Fácil, tranquilo, né? Então, é isso. Então, isso é o começo do relacionamento de casal. Só que aí vamos olhar, um homem e uma mulher. Essa mulher veio de uma família, né? Então eu sou a Fávero, vim de uma família Fávero. Aí o meu marido é o Stolfo, ele veio de uma família Stolfo, né? E assim, são duas famílias completamente diferentes. Claro, né? Nós temos as igualdades como ser humano, como descendente de italiano ou descendente de português, mas é uma família que tem uma situação e outra família que tem uma situação outra, que eu não sei qual é quando eu caso com meu marido. Eu não vou pesquisar toda a família dele para saber quem ele é, né? Então a gente se casa e, quando a gente falou já nas lives anteriores, a gente tem uma herança que é do nosso sistema, né? Uma herança do campo familiar que está dentro de nós, está junto conosco. Então, quando a gente encontra, né, o marido encontra a mulher, ele não está sozinho, ele vem, mas junto com o sistema inteiro dele, inteiro, está junto, dentro das células. Não é assim nem que eu quero, que eu venho aqui, faço almoço para a família no domingo, não. É assim, ele está em mim, está no meu marido, então isso é uma coisa que não se muda. Então, quando a gente olha, né, a gente tem que, para quê? Para a gente ter um amor que dá certo, né, e uma relação que dá certo, a gente tem que começar a ampliar, né, fazer aquela visão de drone, que a gente fala, não é só mais um e o outro, não somos só nós dois. Claro, eles vão casar, vai estar na casa, vão viver ali os dois, enquanto não tiverem filhos, né? Só que eu tenho que olhar as crenças, os hábitos, religião, a cultura, os valores daquela família, né? Então, porque quando a gente olha só para o marido e só para a mulher, você não consegue ver quem ele é. E é por isso que nas relações as coisas vão se complicando, e aí fala, nossa, que homem é esse que eu casei, que não conheço mais, né? Porque assim, a gente tem que olhar. Então, a visão sistêmica é isso que eu quero passar para vocês, que é a gente consegue olhar situações que a gente não se dava conta, né? Eu, pelo menos, né, uns anos atrás, né, você pensa na família, tal, mas pensa assim, né? Naquelas picuinhas de brigar com a família, porque aquele faz assim, aquele faz assado. Mas aí, assim, quando o casal chega, cada um tem um hábito. Começa pelas coisas mais basiquinhas.
Então, eu vou colocar esse prato aqui desse jeito. Eu lavo a louça desse jeito, o outro lava de outro. Eu ponho pimenta na comida, o outro não gosta. Então, nas coisas mais banais, a gente vai vendo uma diferença. E essas são as mais simples, né? Que são, assim, dos costumes, vamos dizer, dos hábitos. Só que o que acontece, né? A gente não busca, então que a gente tem que olhar, nesse olhar amplo, não buscar mais a semelhança. O que ele tem igual a mim? Então ele é legal, né? Ele é legal porque ele gosta disso, eu também gosto. Ele faz carinho, eu também faço, né? Então, assim, olhar para a diferença. Então, qual que é a proposta aqui? A gente, em vez de olhar para o que tem de igual e querer que o outro seja igual, é olhar para a diferença, porque essa diferença é o que faz aquilo ser grande. Porque se os dois fossem iguais, com os mesmos costumes, ia ficar xoxo, ia ficar frágil, né? Então, assim, quando você recebe uma carga de um sistema e de outro, é uma coisa que se amplia, né? E se a gente fica criticando, né, o outro, aí você não permite que o outro exerça tudo aquilo que ele tem e que você não conhece, que você não consegue enxergar, né? Então, assim, você olhar para o outro e trazer o costume da família e toda a bagagem da família e olhar para ela e sim, aí decidir o que cabe para o que eu quero continuar na minha vida, se aquilo é bom, eu tomo, se não é bom, eu, né, não tomo, só que aí não mais no olhar de julgar, porque assim, a família tem um histórico que eu não sei qual é, tem uma vida, teve dificuldades que eu não sei quais foram, e da mesma forma o marido. Então, quando a gente tem um medo, vou dar um exemplo, eu tenho um medo de alguma coisa e me assusto quando, né? Aí o outro se irrita porque você tem um medo daquilo. Para que tem isso e tal? Só que assim, na minha história familiar, eu tive uma situação que aquilo me causou medo. Claro que eu posso trabalhar isso e ressignificar aquele medo, né? Por exemplo, estou dando um exemplo, e então trazer mais leveza, mas às vezes o outro compreendendo que, não precisa nem compreender do que é, né? Que senão vai ter que ficar relembrando todas as mazelas, né? Mas assim, apenas entender que se a pessoa está agindo de uma determinada forma, algo no sistema dela contribuiu para que ela ficasse daquela forma. E aí, quando olha para aquilo, aquilo já se dissolve até só por eu olhar e olhar com carinho que o outro é diferente. E aí, o que eu posso aprender com isso que o outro está me trazendo e que é diferente? Então, quando a gente olha para o relacionamento de casal, olhar para o outro, só que não olhar só para o casal, só para a esposa, só para o marido, sabe? Olhar para a família, olhar para aquilo que às vezes a gente até quer tirar da gente, né? Então, assim, não quero saber da família. E assim, não adianta não querer, porque ela está ali dentro do outro. Então, a gente tem que olhar e assim, o que vem dali que compõe o meu marido? Né? O que vem dali que compõe a esposa? E aí, assim, ela só está aqui porque ela é assim. E veio para mim porque eu busquei alguém assim. Porque a gente fala, então vou até falar mais tarde da história do dedo podre, né? Que escolhe mal o marido, escolhe mal o namorado e tal. Mas assim, é escolha, porque a gente que busca, né? Então assim, não é o outro. E aí acaba brigando porque o outro fez tal coisa. Ele é agressivo. Aí casa com outro, ele é agressivo. Nossa, por que será que eu sempre caso com um homem agressivo, né? Um exemplo, né? Então, vai olhar, assim, é uma história minha, que eu estou repetindo, ou que eu estou, né, julgando alguém da minha família. Então, aí é que entra o que a gente chama de emaranhamentos, né? Então, assim, além de toda essa diferença na família, que cada família vem, né, com o seu jeitão, é como se fosse assim, né? Somos estrangeiros, né? Dois estrangeiros, um veio de um país e outro veio de outro, vamos supor, né? E aí a gente fala línguas diferentes, a cultura é diferente, né? A forma do país viver é diferente, o clima é diferente, né? Então, assim, você quer que seja tudo igual, e não é assim. Cada elemento do casal é um estrangeiro dentro da relação, e eles têm que se conhecer, e para se conhecer tem que conhecer toda a família, ou
não precisa conhecer, saber os detalhes, mas pode saber já de antemão que é diferente e que então eu aceito as diferenças e olho para essas diferenças e respeito essas diferenças. Que aí quando eu faço isso, eu cresço, a relação cresce e mais importante para um casal que já tem filhos ou pretende ter filhos, aí tem uma ampliação. Porque esse filho, ele vai ter cidadania dupla, né? Então, se um é estrangeiro de um país, de uma nação, de um continente, o outro é de outro, né? O filho vai ser o quê? Vai ter dupla cidadania, porque ele vai herdar um pouco do pai e um pouco da mãe. E quando ele herda isso, ele vai ser um outro elemento que vai ter toda aquela bagagem. E se a gente ficar naquela batalha ali, querendo tirar o que o outro tem e que é da família dele, a gente não deixa o filho da gente se expandir, né? Então, assim, e essa é a grande maravilha da família, da criação da família, que é poder trazer a história de cada um, respeitar isso que vem de cada lado, e o filho, então, vai tomar os dois, do jeito que vem dos dois, e isso amplia. E por isso que os filhos, né, e quanto mais passa a geração, mais enriquece, porque os filhos vêm com uma bagagem que é ampliada, quando a gente permite que ela se amplie e não ficar cortando e brigando e querendo tirar o que o outro tem, né? E aí eu falei então que além dessas diferenças culturais, etc, etc, a gente tem o que a gente chama de vínculos de destino, né? Então, que são esses emaranhamentos. Então, assim, é outra coisa que, então, a partir da visão sistêmica, a gente pode pensar do nosso dia a dia aí, né? Então, assim, além de eu olhar para a família e tudo isso que eu já falei, pode ser que tenha algum emaranhamento, né? Sim, por que será que repete desse jeito? Por que será que tem um comportamento que é fora, sabe, do razoável? Uma reação muito brusca sobre uma situação que é tão simples às vezes, né? E aí você percebe alguma coisa mais intensa ou uma repetição e tal. E aí então olhar assim, opa, eu ouvi dizer que tem um negócio que chama emaranhamento aí da visão sistêmica, né? Então será que está tendo algum emaranhamento meu ou dele, né? Com a sua história de família, com a sua mãe, com a sua avó, com os seus irmãos, né? Algum irmão morto, enfim, alguma situação mais dramática que causam, vamos dizer, esses transtornos, alguma doença que eu tenha tido quando eu era criança, ou um irmão meu, né? Ou enfim, ou qualquer coisa que gere o que a gente chama aí, né, de traumas, né? A psicologia trata assim. Então, assim, são traumas, vamos dizer, que a gente pode chamar de emaranhamentos também. Então, quando a gente sabe que é possível que isso exista, também a gente pode olhar para o outro com um pouco mais de carinho, né? Então essa é a ideia, porque quando você vai falar, por exemplo, de um emaranhamento, muitas vezes você precisa colocar um tema na constelação, porque às vezes só de você ouvir, sabendo, né, a visão e essa filosofia e uma forma de olhar diferente, às vezes você não consegue ver, porque o ato de colocar a constelação, ele movimenta o campo, né? E esse campo, então, ele traz à tona coisas que estão escondidas, né, no nosso inconsciente, subconsciente, inconsciente ou na sua psique, né, infantil ou ancestral, tá? Então é mais um conceito para se olhar, né? Que é o que a gente chama aí de emaranhamentos, tá bom? Então, o que a gente faz com isso? Sabendo que tem isso, né? Então, a partir do momento que eu já consigo perceber que tem uma família ali, que tem hábitos diferentes, que pode ter suas histórias difíceis e que isso causa sequelas na gente e que a gente pode trazer isso, então, é o que eu disse, olhar com carinho e ampliar o olhar, né? E então olhar de uma forma mais ampla, né? Fazer aquela visão lá, zoom out, né? Olhar de fora, sai um pouco, olha de fora e pensa o que pode estar acontecendo nessa situação aqui, né? E o que acontece também? Quando a gente reconhece a família do outro e então, por exemplo, você olha para a família da sogra,
Aí você vê coisas boas na família da sogra. Então o que a gente sente? Porque tem um conceito também que é aquela coisa de culpa e inocência, né, que o Bert fala. Então assim, quando você olha para a família do marido, por exemplo, e você vê algo que você gosta na família, que, vamos dizer, é diferente do que tem na sua, né, e que você gostaria de ter, né, semelhante ao que você acha bom, vem um sentimento de culpa, e isso é uma coisa que é natural da gente, né? Porque é como se, e aí vem aquela lei do pertencimento muito forte, né? Porque como eu já falei, a lei do pertencimento ela é forte e a gente quer pertencer à nossa família, não pode deixar de pertencer, é muito forte esse sentimento na gente. Então, inconscientemente, a gente não quer, né, aceitar muito aquilo que tem de bom na família do outro, principalmente se é diferente na sua, porque você se sente culpado. É como se você dissesse, a minha família não é tão boa. Então, assim, você também, às vezes, deixa de olhar para o bom para não sentir essa culpa, né? Só que isso é uma coisa que não leva para o mais, né? O que a gente tem que olhar, então, nesse caso, é fazer outro exercício. Talvez ali na minha família teve algo que não foi tão bom. E hoje eu vejo que não foi tão bom. Só que eu olho para isso com respeito, que foi o que pôde ser, né? Foi o que meus pais puderam trazer, porque foi o que eles receberam dos meus avós e esses dos bisavós. Então foi o que veio na família. E a família se constituiu e ganhou toda a força que tem a partir dessas dificuldades, dessas diferenças, né? E dessas coisas que às vezes a gente olha e fala, pode ser um pouquinho diferente. Então, assim, não tem problema. Então, assim, a gente sente uma certa culpa, porque vai querer fazer diferente da família da gente, isso é muito íntimo, mas é olhar, então, e fazer essa mudança com muito respeito, e não julgando o que foi lá com a mãe, com o pai, com os avós. Então, assim, eu honro tudo que veio de vocês, tomo para mim tudo que veio, porque só a partir disso eu pude ter o que eu tenho, os conceitos que eu tenho, e vou mudar um pouquinho aqui, né? Então tem uma frase que a gente diz, me olhe com carinho, mamãe, papai, se eu fizer um pouquinho diferente aqui. Então se a mãe teve situações com o marido, ou a avó com o marido, não se deu bem, o marido abandonou ou não casou, enfim, as coisas de casal que tem na nossa história e a gente tende a repetir, então, assim, repetiu, nossa, tive 3 casamentos já e não deu certo, porque isso, que aquilo, nossa, com a minha mãe foi a mesma coisa, com a minha avó a mesma coisa, então assim, vamos olhar para isso, né? O que está enroscado ali, o que a gente pode fazer um pouquinho diferente e respeitando isso que veio dos outros, né? E às vezes uma constelação pode fazer uma boa fotografia disso também, né? Então, a gente é mais um conceito para a gente poder olhar. Então, o que a gente tem que fazer, né? Despedir totalmente do conceito de certo e errado, né? Então, assim, o que é certo e o que é errado? Né, no relacionamento que veio dos seus pais, aí você começa, né, os julgamentos, minha mãe fazia isso, não, eu não vou fazer igual, meu pai fazia assim, não, eu não quero um marido desse não, pelo amor de Deus, né? Então você começa a julgar o que o outro fez e vai repetindo a mesma situação, né? Então a gente tem que pegar e olhar para eles, respeitar o que veio deles. E aí quando a gente olha, a gente pode fazer um pouquinho diferente, se for esse o caso, né? Se for uma coisa boa, né? Então a gente ampliar a nossa consciência, como eu falei, e tirar, porque aí na hora que você amplia, então vamos supor essas 2 famílias, então um veio, um estrangeiro aqui, outro aqui, aí um faz o arroz desse jeito, o outro faz o arroz daquele jeito, né? Uma coisa bem banal, mas vamos colocar assim, né? Simples. E aí o que você faz? Amplia. Então assim, vou fazer um dia desse jeito, um dia desse jeito. Nossa, olha, meu filho vai poder comer 2 tipos de arroz diferentes, né? E isso com tudo na vida. Então da educação, dos hábitos, né? do caráter, enfim, de tudo. Então assim, você não precisa ter medo porque alguém da sua família teve um caráter duvidoso aí, que você não concorde, de falar dessa pessoa porque achar que o filho vai
imitar, porque ao contrário, né, a gente já falou disso também, quanto mais você exclui alguém do seu sistema, mais a tendência é repetir, porque existe essa necessidade de equilíbrio no sistema e de compensação. Tá? E então vamos falar um pouquinho aqui daquilo também que a gente já falou, e agora um pouco ampliando um pouquinho mais, que é da relação do tomar e dar, né, na relação de casal. Como a gente falou, a gente quando está numa relação de casal, um dá um pouquinho e o outro dá um pouquinho, e sempre um pouquinho a mais, porque quando a gente faz isso, o relacionamento cresce, né? O relacionamento cresce porque sempre o que deu menos, que ainda, né, não recebeu aquele pouquinho, ele quer dar um pouco mais para compensar. Então isso gera um movimento para frente, um movimento de crescimento do casal. E quando a gente fica no morninho, assim, ninguém dá mais nada, o que acontece é que no fundo o casal quer se separar. Então assim, quando fica naquele morninho, porque assim, eu não quero dar mais nem um pouquinho, porque aí também ela não precisa me dar mais nada, e fica naquela coisinha xoxa, né? Então assim, para alimentar um casamento, é dar um pouquinho, né? E o outro vai dar um pouquinho também. E isso a gente faz, às vezes, até sem perceber no dia a dia, porque a relação, ela acontece dessa forma. Mas se está percebendo que a relação não está indo bem, pô, vamos fazer um pouquinho para o outro, talvez eu tenha que olhar mais para ele, não estou enxergando muito, estou olhando muito para mim, estou olhando muito para meus problemas, para o que veio da minha família, né? E aí entra uma outra coisa, que é a questão da prioridade do seu sistema, né? Quando você se casa, você está no seu sistema familiar, você tem que dar tchau para o seu sistema familiar e constituir a sua família. E quando eu digo dar tchau, não é não falar mais com a mãe nem com o pai e abandonar, ao contrário, você traz os seus pais juntos, né? Então a gente falou já do tomar pai e mãe, né? Que é olhar para a história dos pais com honra, com agradecimento e tomar aquilo, tudo que veio dos problemas, das luzes e sombras, como eu falei agora há pouco, né? E pegar tudo aquilo, porque tudo aquilo nos dá força. Aquele dia eu falei da bola dourada, né? E tudo que vem da família nos dá força. Só que assim, quando vem essa força da família, você toma tudo, o que o sistema quer? Que você vire para frente com o seu marido e vá adiante. E isso gera vida, isso gera para frente, porque a avó vai morrer, a mãe vai morrer, a tendência é que seja antes. E aí você tem que continuar. Então o que os nossos pais querem é a continuidade. O fluxo da vida, é isso que a vida pede, né? Então seja tendo filhos, ou seja um casal que não tem filhos e que vai fazer uma outra contribuição para o mundo. Seja dando aula, seja, né, cuidando de animais, enfim, fazendo coisas que levem o mundo adiante, que levem o que a gente chama para o mais, que é a vida, né, e não para a morte, do xoxo, do diminuindo, e sim para o aumentando, crescendo, evoluindo, e sempre evoluindo e aumentando, para deixar para frente, para nossas gerações futuras, algo mais, tendo ou não tendo filhos, né, desse casamento. Então, falando dessa relação do dar e tomar, né? Tem outro tema que aí seria da separação, quando acontece a separação, né? E tem algumas situações que são bem, assim, críticas, né? E que numa relação que não tem esse equilíbrio de dar e tomar, ela acaba terminando, né? Só que às vezes, ao contrário do que a gente pensa, a gente acha que a maioria das vezes quem vai embora é porque é aquele que dá muito, né? Então assim, cansou do outro. Só que às vezes é bem o contrário. Quem recebe muito e não tem a chance de dar é que não aguenta e vai embora. Então muitas vezes a gente pensa no marido que foi embora, na mulher que abandonou, não sei o quê. Pode ser um milhão de coisas, como eu falei, emaranhamentos, ou simplesmente terminou, os dois decidiram que não, né, não tem mais interesse, está tudo certo. Mas muitas vezes também é por uma questão de equilíbrio, de descompensação de equilíbrio, né? Por exemplo, tinha uma constelação que o marido entrou para o casamento, era estudante, e a mulher trabalhava e pagou a faculdade do marido, o estudo todo do marido, e o marido não trabalhou. Então, esse marido queria ir embora.
Então, assim, ele estava no movimento de ir embora, né? E nessa constelação ficou muito claro isso, essa descompensação, porque quando um casamento, por exemplo, começa e um parceiro paga a faculdade do outro, é só um exemplo, né? E uma situação, e tem um gasto muito grande com aquele outro que chegou e ele teve um crescimento a partir daquele, ele às vezes não consegue compensar, ele não consegue ter tempo e condição de fazer o suficiente para aquela pessoa e devolver o que ela deu para a relação, né? Cuidando dos filhos, pagando o estudo e tudo mais. E aí o que acontece? Ele não consegue aguentar. Então, assim, é uma questão da dignidade. Eu não estou falando isso porque é homem, estou falando isso porque na relação de casal precisa ter uma troca. Então, é a mesma coisa se a mulher trabalha em casa, né, dona de casa, por exemplo, ela está servindo esse lar, ela está contribuindo para essa família, está cuidando do marido, cuidando da alimentação, cuidando da casa. Então, assim, ela está dando também. Então, ele chega, já tem alguma coisa pronta, né? E vão nessa troca, e isso acontece de um jeito muito tranquilo, né? E hoje em dia até tem o contrário, né? Existem umas diferenças aí por conta, né, da questão do homem e da mulher, mas até tem relações que vão bem quando o homem fica em casa e a mulher trabalha, enfim. Mas existe aí umas outras questões que não dá para a gente entrar agora. Então aqui a gente falando, né, com relação a esse equilíbrio, que o equilíbrio precisa acontecer e não é só assim a gente dar mais, a gente dá o que o outro é capaz de receber, porque não adianta querer dar o outro não seja capaz de receber. Então assim, menos, né, a gente fala menos, porque assim é dar um pouco o quanto o outro consegue receber, porque se você der demais, o outro não consegue suportar e o casamento também pode terminar por conta de muito ganho de uma das partes, né? Então tem que ser sempre uma questão de equilíbrio. E aí tem outros casos, né? Por exemplo, quando tem uma pessoa doente, deficiente, que um casamento, então por exemplo, um casamento que dá muito errado, vamos supor, você casar por pena do outro, porque ficou com uma situação, às vezes, com uma doença né, que impede a pessoa de seguir, né, fazendo suas próprias coisas. Então tem que ter uma questão muito equilibrada aí para conseguir suportar. Então aí a gente tem vários assuntos aqui sobre a separação, aí sobre a família atual, a família anterior, quando você casa e tem filhos do casamento anterior, e, enfim, ou de famílias mistas, ou que vai compor uma família com aqueles filhos, né? Então teria bastante assunto aí. Então convida as pessoas também que vocês conhecem, né? Que possam se interessar, porque a gente olhar essa visão sistêmica traz muita leveza, sabe? Eu acho que assim, a gente vai conseguindo perceber coisas que a gente fala, nossa, sabe que eu nunca pensei nisso? Aí você faz um teste, sabe? Experimenta mudar um pouquinho e agir olhando dessa forma, e testa, né? Tá, assim, não acredita no que eu estou falando, né? Como se diz, né? Pega e testa, porque isso que é o bacana, né? Dessa visão, é a gente poder passar e ampliar porque é bom demais, né? Para a gente guardar. Então, vão passando, distribui aí para as pessoas que se interessarem, e se tiver alguma coisa que não ficou clara ou que vocês queiram ampliar com relação à separação, a filhos, enfim, tudo isso a gente pode explorar um pouquinho mais. Combinado? Então, é isso aí. Vou pôr a música do meu marido aqui de novo. Peraí. Para fechar aqui a homenagem com chave de ouro, né? Aqui. Gratidão, maridão, por você estar na minha vida e juntos termos esse filho maravilhoso que a gente tem. E obrigado a todos vocês que estão aí, e façam os testes, experimenta olhar para o marido, olhar para a mãe do marido, né? Olha para a mãe das suas esposas, né? Aquela sogra que você não concorda muito com o jeitão dela, mas olha que ali tem uma pessoa de muito valor. André Segovia, Astúrias. Boa noite a todos, viu? Obrigada. Obrigado pelo carinho aí.
Isso aí. Dá-lhe, sogra. Sogrinha querida. A gente tem que respeitar, né? Não precisa nem amar. Que delícia. Me apaixonei por esse som, tá vendo? Aí era assim. Ele tocava pra mim, eu fiquei apaixonada, ó. Boa noite.